Bora começar então, a gente vai falar que o ex-presidente José Sarney foi internado ontem depois que ele caiu em casa no Maranhão. Sarney, que tem 93 anos, fez exames que não mostraram nenhuma alteração, segundo a sua filha Rosiane. O hospital também divulgou que ele teve uma pequena área de isquemia cerebral, que é causada por um bloqueio na circulação sanguínea do cérebro. Ele recebeu alta na manhã desta segunda-feira. Segundo o Ministério da Saúde, todos os anos, 40% dos idosos com mais de 80 anos sofrem quedas. Nessa faixa etária, cair pode ter consequências muito graves, inclusive. Para entender melhor, a gente vai conversar agora com o Ivan Mazibieiro de Oliveira, coordenador da Geriatria da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor, seja bem-vindo, uma ótima tarde. Obrigado, Marcela, e obrigado aí aos ouvintes também. Doutor, eu já vou começar te perguntando sobre essa isquemia. Ela pode ter relação com a queda ou são coisas diferentes? Olha, é difícil dizer ali exatamente se teve uma correlação nexo-causal. É algo que precisaria ver a correlação da lesão e a gente não tem essa informação, né, até pelo sigilo. Mas poderia ter acontecido um AVC em uma área até caprichosa para levar a uma queda também, e sem outras complicações maiores, sem grandes sequelas também. Mas essa não é a principal causa de queda. Doutor, então explica pra gente, então, como que essas quedas, né, nessa idade podem preocupar, o que pode acontecer, né, com pessoas que já têm uma certa idade e têm que tomar mais cuidados? Sim. A queda para o idoso é uma das grandes preocupações que a geriatria tem com queda, porque isso gera uma morbidade muito grande, gera complicações sérias, inclusive leva à morte. Hoje a gente entende que a queda, né, tem estudos epidemiológicos que mostram que a quinta causa de morte em idosos é relacionada à queda, sendo que 2/3 está ligado à fratura de fêmur, né, colo de fêmur, e isso gera um impacto muito grande para o idoso. Então, é uma das principais preocupações e tudo que envolve, né, relacionado à perda de funcionalidade, associado. Então, é realmente assim relevante e é um problema de saúde pública, né, algo que a gente tem que se preocupar coletivamente também. Doutor, eu te perguntei, né, sobre essa relação, se pode ter ou não, sobre a isquemia e essa queda. Então, bom, cada caso é um caso, né, você disse. Então, explica pra gente, então, o que é a isquemia cerebral? No caso da isquemia cerebral, uma área do cérebro vai faltar sangue, né? Seja por uma interrupção, por um coágulo que foi até uma determinada região da artéria e fechou aquela artéria e o cérebro não foi irrigado. E aí isso leva a consequências motoras ou cognitivas, né? O clássico que a gente acaba vendo de AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, é a isquemia também, é um dos tipos, né? A gente também tem quadros que têm sangramento, né, que é um tipo diferente de acidente vascular cerebral, que leva também consequências motoras e cognitivas. No caso ali dele, foi algo, parece que bastante pontual, pelo que eu vi também de notícia, né? E que não gerou grandes consequências do ponto de vista de sequelas. Então, e tem várias causas que podem levar, desde alguns problemas cardíacos, como também placas de gordura nas artérias. Então, isso pode ser uma causa, né, para ter essa isquemia ou o acidente vascular cerebral isquêmico. Doutor, então quem tem, né, parente de pessoas mais idosas, quais os cuidados que elas devem tomar, ou mesmo em casa, tentar organizar a casa de um jeito que seja mais eficiente para que esse idoso não corra risco de sofrer um acidente? E quais as consequências desse acidente, né? Porque podem levar até a morte em alguns casos por complicações mesmo. Exatamente. A gente tem cartilhas, inclusive, que acha fácil na internet. Se você colocar prevenção de quedas em idosos, tem diversas cartilhas e isso acaba tendo um acesso grande para a população também, para ter essa ideia. Mas algo que a gente sempre se preocupa bastante é o tipo de calçado,
Então, ser calçados que não sejam solas tão grossas, porque com o envelhecimento você perde essa capacidade de sentir melhor o chão. Então, se você coloca um calçado muito grosso, você começa a não ter essa sensibilidade. Calçados fechados no pé que não vão ficar deslizando, por exemplo, vai colocar um chinelo de dedo, mas ele não tem uma alcinha atrás para segurar. Isso você acaba aumentando o risco de tropeçar, de enroscar o chinelo. E é uma coisa que é muito comum, né, um calçado muito comum no nosso dia a dia. Saltos, principalmente as mulheres que acabam usando, tem que tomar cuidado com o tipo de salto também, de preferência não usar muito baixinho, e evitar ficar andando com meias, né? É muito comum ver idoso querendo andar com meia em casa, então chance de escorregar grandes tapetinhos, né? Quem nunca teve aí a avó fazendo um tapetinho de crochê, usando barbante, é muito comum nas casas, né? Aqui do Brasil, né? É uma cultura nossa também muito forte. E isso pode gerar grandes problemas, até porque você tropeça no tapete. Às vezes você não está levantando o pé de forma adequada, tem muita gente que anda arrastando o pé, e isso pode levar ali à queda. Casas que têm muita acumulação de móveis, muitas quinas, então é algo que é bastante preocupante. Quando tem escadas, muitas vezes é interessante você colocar antiderrapante nas escadas também, para você ter uma segurança maior, ou até sinalização. Tem em alguns lugares você pode usar, por exemplo, nas tomadas, aqueles balizadores de tomada mesmo, porque você ilumina o ambiente. A gente pensa, a maior parte das quedas ela acontece durante o dia, que é quando o idoso está tendo a atividade dele. Em torno de 20% é à noite. E aí, o que acontece muitas vezes à noite acorda para ir para o banheiro, precisa urinar, e a gente entende que a visão ela não está a mesma coisa, né? Então leva um tempo para você acostumar o olho com aquela luminosidade. Então, quando você tem balizadores, isso ajuda a melhorar um pouco a luminosidade do ambiente, evitar tropeções e quedas também, tá? Até com animal de estimação a gente vê também queda, né? Então até com isso tem que tomar cuidado. Mas a gente tem formas. Aliás, um profissional que muitas vezes a gente esquece dele, ele é essencial para poder adaptar a casa, é o terapeuta ocupacional. Sim. Ele é um especialista muito interessante para poder adaptar a casa para o idoso, manter funcional e a gente reduzir risco de queda. E são detalhes simples, né, que fazem toda a diferença. Agora a gente sabe, né, que tem muitos idosos que buscam ao máximo autonomia, né? Os filhos ajudam, querem ajudar, até parentes próximos. Não, tá tudo bem, quero morar sozinho. Quando a gente pode identificar, né, os parentes podem identificar que é a hora desse idoso não morar mais sozinho? Bom, a gente tem que entender assim, idoso que caiu uma vez, a chance de ele cair no próximo ano gira em torno de 50% a 60% de experimentar uma nova queda. Então, é bastante impactante. Isso não significa que logo de cara, já tem que colocar alguém para cuidar e observar. Acho que é dentro de um contexto. Né? Idosos que começam a cair com grande frequência ou andam muito devagar, tropeçam muito, a gente já tem que ficar mais preocupado realmente e talvez seja necessário ter uma pessoa para dar um apoio em casa, auxiliar em algumas tarefas. Nem sempre é difícil, muitas vezes tem uma resistência grande do idoso com relação a isso, mas tudo é algo para ser conversado também. E talvez identificando esses problemas, seja interessante também conversar sobre usar dispositivos de marcha, tipo a famosa bengala, em alguns casos até andador. A gente tem diversos tipos e a gente tem que levar em conta que, assim, o idoso que tem um risco mais alto para cair, normalmente são aqueles assim que você já percebe que levanta com maior dificuldade de uma cadeira, anda devagar, quando ele vai se sentar, ele não senta devagar, ele se joga para sentar, ele já tem a musculatura mais fraca da região glúteo, quadríceps, a parte do abdômen. Isso sinaliza para a gente assim, olha, ele está tendo uma redução muscular, isso é natural com o envelhecimento, alguns mais rápido, outros menos, e precisa fazer um treino. Assim como a gente treina desde o início para ter músculo, o idoso precisa ter músculo. Então, fisioterapia, ou mesmo
outras atividades resistidas, bem como uma alimentação com proteína, principalmente com alto valor biológico, que seja proteína animal, né? Claro, existem vegetarianos, também a gente tem opções para isso, né? Mas a gente tem que entender, olha, se ele está tendo já esse impacto caindo, já não consegue mais fazer as atividades como ele consegue antes, por exemplo, higiene pessoal, tomar banho sozinho, começa a ter dificuldade em relação a isso, se vestir, até mesmo coisas do dia a dia, de você usar, fazer pequenos cuidados em casa, você está vendo que existe essa dificuldade, sim, ele vai precisar de uma ajuda, né? Então, isso já sinaliza para a gente que realmente precisa de um apoio. Muito bem, a gente conversou com o Dr. Ivan Maziviero de Oliveira, o coordenador da geriatria da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor, muito obrigada, até uma próxima, uma ótima tarde para você. Igualmente, eu que agradeço.